Eu estou aqui preocupado com a vacina, né? Eu estou preocupado com a vacina porque há quem diga, algumas autoridades com quem eu conversei, disseram o seguinte, conversei até mais cedo na rádio, disseram o seguinte, que existe a possibilidade de que essa vacina demore pelo menos uns 9 meses para chegar ao mercado, né? Isso tendo assim uma estimativa com um olhar positivo, com um olhar de quem acredita numa solução mais rápida. Vamos torcer. Há cientistas debruçados nessa solução mundo afora, na China, nos Estados Unidos, na Europa. Enfim, a gente tem que torcer e enquanto a vacina não chega, temos também que tomar decisões importantes para a nossa saúde. O governo do estado adotou uma série delas, uma série de medidas para conter o avanço do coronavírus. Suspendeu férias de profissionais da saúde e cirurgias que não sejam urgentes. Os reflexos já foram sentidos hoje nos hospitais. É a vez da Priscila de Paula. A preocupação com o novo coronavírus fez o secretário estadual de saúde divulgar um áudio pedindo aos médicos e à população coragem e compreensão neste momento de crise. Ou paramos o Rio de Janeiro agora, ou nos cobrarão o custo das mortes que virão. Não temos como fugir do enfrentamento dessa luta. A situação é grave e precisamos do engajamento de todos corajosamente para enfrentar talvez a primeira pandemia que essa geração conheceu. Os impactos das medidas adotadas foram sentidos logo no primeiro dia. No Hospital Universitário Pedro Ernesto, em Vila Isabel, encontramos vários pacientes afetados. Dona Helenita tem 70 anos e precisa fazer uma cirurgia para tirar um tumor benigno do cérebro e 2 aneurismas. Ela veio encaminhada por outra unidade para ser internada imediatamente. Mas com a suspensão das internações, a família está tentando negociar a realização da cirurgia. A minha filha está tentando ver se vai marcar ainda, entendeu? E está assim a situação. Já a Chayenne está angustiada com o tratamento da mãe, que tem 45 anos e foi diagnosticada com uma doença rara. O rim dela pode estar parando as funções por causa da amiloidose e ela precisa de um acompanhamento com nefro, né? Como ela já está fazendo acompanhamento aqui no hospital, só que infelizmente esse problema aí do corona está afetando até isso, né? As novas medidas têm impacto não apenas nos hospitais universitários, mas em todos da rede pública. Além da suspensão de cirurgias que não sejam por problemas de coração e de câncer, as visitas também estão restritas. Uma visita por paciente. A Selma vem de Búzios visitar o filho que está no CTI. Antes podiam entrar 6 pessoas da família. Agora, com as visitas reduzidas, só a nora vai entrar. Eu venho para visitar meu filho e infelizmente só pode uma pessoa, que agora eu dou preferência para minha nora, que é a esposa. O Wagner está aflito porque a mãe dele, de 62 anos, perdeu a visão de um olho por causa da diabetes. Depois de tanto tempo, hoje era o dia do primeiro procedimento para ela não correr o risco de ficar cega. Minha mãe já perdeu uma das vistas, né? Então, assim, ela tem uma, né? Então, a gente quer justamente tratar essa vista que resta, né? Então, torna-se preocupante porque a gente veio hoje na esperança de fazer o procedimento, né? E agora, com esse reflexo, né, do que está acontecendo, a gente fica sem saber o que fazer. Então, assim, ela já está esperando há bastante tempo de um caso que é grave, na verdade, né? O Mário Jorge faz tratamento dos rins, do coração e dos olhos. Hoje veio para uma consulta com um especialista. Não conseguiu. E no fim do mês tem outra consulta marcada. Mas ele ainda não sabe se vai ser atendido. Eu gostaria de saber simplesmente se ele é para vir, no dia 31. O que disseram? Vão ligar? Que é para ligar. Todas essas ações que têm grande impacto na vida de pacientes são medidas para impedir o aumento da transmissão do coronavírus aqui no estado. O Rio está no nível 2 do plano de contingência, que vai de 0 a 3. São ações para impedir principalmente o aumento da transmissão comunitária, de pessoa para pessoa. Isso porque tem crescido o número de pacientes infectados que não viajaram e não tiveram contato com outros pacientes com coronavírus.
Nesta segunda-feira, o secretário de Saúde participou de uma reunião com a direção do Hospital Pedro Ernesto, que será uma unidade de referência contra o novo coronavírus. Ele terá essa missão de desenvolver novos procedimentos de trabalho, criar educação continuada para profissionais e para alunos mesmo que vão aprender muito durante essa epidemia, ou seja, fazer com que o nosso trabalho possa ser mais efetivo ao longo dessa caminhada difícil. Edmar Santos explicou ainda que as medidas foram adotadas em caráter de urgência porque a projeção de crescimento da doença é alarmante. Esse vírus se transmite muito rapidamente e, infelizmente, cada uma semana você tem 10 vezes mais casos que na semana anterior. Todo esforço nosso é para fazer o que foi conseguido em outros países que tomaram essa conduta de fazer precocemente. E o Rio de Janeiro foi o primeiro estado da federação a sair com essas medidas mais rigorosas, é achatar essa curva. É que em vez de 25 mil casos, a gente possa ter 3 mil, possa ter 4 mil, mas nunca 25 mil casos, porque nenhum sistema de saúde no mundo suporta essa quantidade de doentes num período tão curto. Bem, a preocupação é grande. Eu continuo aqui com a doutora Cláudia Piper, endocrinologista, e a gente percebe que, pela manhã, o secretário estadual de saúde deu uma previsão, catastrófica, de 25 mil casos. E agora ele já fala em um número menor, porque a torcida é essa, né, doutora? Sim, a torcida, se as medidas forem tomadas adequadamente, agora de isolamento, de cuidado de higienização, evidentemente, a pessoa fazendo tudo que está sendo recomendado e mantendo-se o máximo possível em casa, evitando com que esse período de quarentena, chamado, entre aspas, de quarentena, sejam umas férias, porque não são, evitando os conglomerados de pessoas. Não é para as pessoas irem para a praia, exatamente como você já mencionou várias vezes antes, como se estivessem realmente numa área de lazer, fazendo grupos de conversa, sem levar em conta o que está acontecendo, realmente isso vai crescer de uma maneira exponencial. E nossa preocupação também são com as populações mais carentes que, às vezes, não têm acesso, por exemplo, às medidas higiênicas para poder lavar as mãos toda hora, para poder passar o álcool gel ou o álcool 70. Então, essas pessoas também, nós temos que ter uma preocupação maior em relação a essa classe de pessoas. E os nossos trabalhadores têm que ser orientados desde a nossa casa. Eu acho que isso é muito importante. A pessoa que trabalha na nossa casa, a pessoa que frequenta o nosso lar, ela tem que ser orientada. Ela tem que tomar todas as medidas de segurança em relação àquele local de trabalho que ela está indo. Porque muitas pessoas, por exemplo, idosas, precisam de acompanhantes. Então, esses acompanhantes também têm que ter todo o cuidado necessário em relação a lidar com aquela pessoa idosa com a qual ele está trabalhando. Então, eu acho que essas medidas preventivas vão ajudar a impedir com que haja esse crescimento tão grande de casos de doença. Temos mais uma pergunta, através do nosso Twitter, #CidadeAlertaRJ. O William está perguntando, quem tem hipertiroidismo, e aí, como é que faz? Tá no risco? Hipertiroidismo, ele tem que tratar a doença naturalmente com os medicamentos apropriados, que são as drogas antiroidianas, mas não significa que ele tem um risco aumentado para ter o coronavírus ou para se tornar mais vulnerável para o coronavírus. Tanto hipo quanto hiper? Tanto hipo quanto hiper. Na realidade, ele estando controlado da doença, ele não vai ter mais risco nem de adquirir, absolutamente diferente da população em geral. O que a gente tem que tomar cuidado é com aquelas populações de risco, conforme a gente já falou. As pessoas que têm doença crônica, diabetes, associado à hipertensão arterial, pacientes que são com 60 anos ou mais, pacientes que estão debilitados de doença, pacientes que têm, por exemplo, uma má nutrição, eles estão em casa ou estão em unidades, por exemplo, como asilos de idosos, estão mal nutridos, ou se estão passando por infecções. Por exemplo, muitas pessoas estão se tratando de outras infecções. Exemplo muito fácil de se lembrar de uma infecção urinária tão comum na pessoa com diabetes, que está mal controlada ou que é idosa por ter uma bexiga, por exemplo, que não consegue ter o esvaziamento completo. Essa pessoa pode ser uma pessoa mais vulnerável? Sim, de repente, porque ela já está tratando também, ela está mais vulnerável da saúde dela. Então, em relação a isso, é manter uma boa alimentação, fazer com que as pessoas se mantenham atentas nesse grupo, que é um grupo que merece atenção. Paciente com doença crônica, paciente que esteja em tratamento, seja oncológico, seja atendimento ou tratamento de doenças da parte da reumatologia também, que tomam medicações, como corticoides e outras que são necessárias para manter equilibrada a doença.
Tá certo. Doutora Cláudia Piper, endocrinologista, obrigado pela presença aqui no programa. Eu vou me despedir à distância, agradecendo pelos seus esclarecimentos. Tenho certeza que muitos telespectadores ficaram satisfeitos com eles, porque foram fundamentais aí para tirar algumas dúvidas. Esperamos que tenha sido de ajuda, né, as nossas palavras frente a tantas orientações que estão sendo recebidas no momento. Que cada vez possamos estar mais atentos ao que está acontecendo, né? Porque com isso a gente vai poder prevenir melhor. Tá certo, doutora. Obrigada. Obrigado pela participação. Olha aqui, gente, estou recebendo uma informação importantíssima. Informação que chega agora. A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro suspendeu todas as atividades da casa enquanto a crise do coronavírus perdurar. Portanto, atividades na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro suspensas, informação que acaba de chegar.